Muitos artistas iniciantes têm o desejo de entrar em agências, ser agenciado, de ter um empresário, para alavancar a tua profissão, para levar a sua arte para o maior número de pessoas. Mas também tem aqueles que querem seguir como artista independente, que é muito comum hoje em dia. Então, o que acontece para um artista entrar no escritório, para o artista encontrar um empresário, para o artista seguir sua carreira, ou aquele que quer ser independente para fazer a sua gestão? Eu costumo dizer para os artistas, novos principalmente, que eles precisam ter um mínimo de conhecimento, saber o mínimo, para entender todo o processo, para quando o agenciador, o empresário, o produtor ou até mesmo o contratante entrar no assunto, ele saber como lidar e saber como decidir. O que acontece é que tem muito artista que não sabe nada, não se interessa e fala, olha, essa não é a minha área, eu não gosto dessa parte. Mas na hora de tomar a decisão fica muito inseguro. Ou acaba colocando toda a confiança numa terceira pessoa e não se sabe o que está por vir, se essa pessoa é confiável ou não, ou ela acaba ficando insegura e não decide e a carreira fica estagnada. Então, há um tempo atrás, como funcionava no mercado em geral, O artista seguia sua carreira, apresentava sua arte em determinados locais, ganhava um destaque e conseguia aí um contrato com um grande empresário. Esse grande empresário fazia um contrato, inclusive financeiro, por um determinado tempo, para poder alavancar essa carreira de artista. Então, parte do valor arrecadado com apresentações desse artista ia para o empresário, para custos de escritório, para custos da sobrevivência do empresário e para custos inclusive de marketing, de planejamento, de agenciamento, enfim. E a outra parte que seria o cachê determinado do artista, os prestadores de serviço ou os demais que estariam ali acompanhando essa carreira. Mas muito se discutia a respeito disso, porque a maior parte ia para o empresário. Então o empresário ele ficava sendo como o vilão da história, porque eu ganho só 10% e o empresário fica com os demais. Mas esse artista ele não conhecia o meio, ele não conhecia os segredos da carreira, ele não conhecia quais eram as articulações que se tinha para que esse artista conquistasse mais espaço para ele se apresentar. Então esse empresário, grande parte do valor que ficava retido para ele devolvia para o próprio artista. E muitas vezes esse empresário fazia o nome desse artista. Então quando esse artista já estava numa carreira bacana, dispensava o empresário, fazia quebra de contrato, enfim, e passava a querer seguir sozinho. Então toda a energia que esse empresário fez para que esse artista desse certo e conseguisse alavancar, corria rio abaixo. O empresário ficava sem o contrato, sem o artista. Todo o dinheiro que ele investiu no artista ficava apenas para o artista. E isso não tinha uma devolução para o empresário. Você fala, mas uma parte ficava para a renda dele. Sim, mas a maior parte fica realmente para o investimento da carreira. Então, muitas vezes, esse empresário nem conseguia se recuperar ainda, recuperar o que ele investiu para que o artista fizesse isso. Então, o mercado mudou. Isso é o mercado em geral, tá? O mercado mudou. Então, hoje, para um artista iniciante fechar o contrato com o empresário, com o agenciador, com uma produtora, ele precisa ter o conhecimento mínimo e ele precisa ter afinidade com essa pessoa. Então, os olhos do empresário, ele precisa confiar nesse artista ao ponto de fazer contratos financeiros a longo prazo, ter a certeza que esse artista vai ficar a longo prazo, ter essa confiança de que esse artista vai ficar a longo prazo e que não vai desvalorizar o trabalho dele. Em contrapartida, há uma dificuldade muito grande dos empresários e dos agenciadores e das produtoras em comunicação, porque o artista ele não quer saber da parte operacional, burocrática, jurídica, financeira, de marketing, ele não quer saber desses assuntos.
Então, quando o empresário vai tomar a decisão, o artista não confia e cria entraves, criam obstáculos gigantes para que a carreira dessa pessoa alavanque. Então, muitas coisas que para o artista não faz sentido nenhum, para o empresário, para o produtor faz total sentido. E muitas vezes os empresários, eles não são didáticos, eles simplesmente não têm esse tino de, vem cá, deixa eu te explicar. Ou muitas vezes não tem esse tempo, que decorre um tempo o conhecimento, né? A pessoa, ela aprende, ela tem um time ali para aprender, cada um tem um processo. Então, é muito, muito importante que você, como novo artista, conheça e entenda o mercado de forma geral. Eu falo isso para os meninos que eu fiz alguns atendimentos, algumas consultorias, eu falo, pessoal, mesmo que você não seja um designer, você precisa entender todo o processo, como funciona o design, né? Mesmo que você não seja pessoa do marketing, você precisa entender sobre planejamento de marketing. Mesmo que você não entenda nada sobre processos financeiros de contabilidade, nem jurídico, você precisa, ao mínimo, entender quais são as leis que permeiam o mercado, a arte, direito de imagem, direitos autorais. Você precisa entender sobre isso, para quando a pessoa estiver falando com você, você saber do que se refere, você entender o processo. Muito acontece, muitos casos acontecem, os artistas serem enrolados, e isso vira um escândalo, né? Uma polêmica. Porque o empresário do artista roubou por quê? Porque o artista não acompanhou, porque não conheceu. Mas também não pode ficar gerando essa desconfiança de 100% de tudo que a pessoa vai fazer ser conferido. Não é isso. Não é esse ponto que eu tô querendo chegar. Você precisa conhecer o mínimo para você entender que os processos que a pessoa está lhe encaminhando para a sua própria carreira, para o seu próprio bem, o seu próprio desenvolvimento esteja correto ou não, e para você saber se você pode confiar na pessoa ou não, né? O artista, ele tem que se preocupar com a técnica dele, com o estudo dele, com o desenvolvimento dele. Então ele precisa de tempo para as construções dele, para o desenvolvimento pessoal dele, mas ele também precisa conhecer, ter um conhecimento mínimo de tudo que está em torno dessa arte, para que ele possa se comunicar, para que ele possa se abrir e se desenvolver, né? Então, a questão de negociação de valor, do investimento, conhecimento e confiabilidade, e você precisa aprender também a confiar, né? A saber até onde você precisa tá ali para conferir, mas até onde você precisa confiar. E isso é tudo feito sobre contrato, isso é tudo jurídico. O percentual que fica para o artista, o percentual de multa de quebra de contrato, o percentual de negociação, quem vai ficar responsável por cada parte, isso é feito de forma jurídica, através de um contrato. Mas até que se tem esse contrato, existe a questão de relacionamento, né, gente? Isso serve para relacionamento, eu costumo fazer muito essa analogia de relacionamento de casais, né? O casal primeiro se conhece, primeiro faz uma caminhada para se conhecer, depois começa um namoro, depois um começa a aprofundar um pouco mais a intimidade com o outro, para depois gerar um casamento, e aí é a consumação, né, do casamento e a construção aí da família. Geralmente é nessa ordem, gente. Mas é isso, porque o relacionamento, agência, empresário, produtor, né? Muitas vezes o artista tem ali o produtor local dele, que é a pessoa que vai viajar sempre com ele, que vai acompanhar ele nas viagens e nas atividades do dia a dia. Ela tem que ser íntima. Ela acaba entrando para a família. Ela acaba entra de verdade na vida da pessoa, né? Porque ali vai envolver decisões que implicam relações familiares da pessoa. Né? Eu tenho um exemplo de uma artista que ela tinha um filho novo e ela deixava de fechar alguns contratos porque ela falava assim, olha, eu tô todos os finais de semana fora de São Paulo, eu vou ficar 3 dias seguidos fora de São Paulo, fora da minha casa,
Então eu gostaria que fosse no máximo 3 dias fora. O quarto dia você pode remanejar ou diz que eu não posso. Por quê? Porque eu tinha um filho, né? Ela não gostava de deixar esse filho com ninguém, ela era super família. Então você tem que ter essa empatia para entender a limitação, né? Tem também alguns artistas que têm outros trabalhos, né? São professores, são psicólogos, são políticos, enfim. E ele tem as suas limitações. Então você precisa entrar e entender o que acontece dentro da vida da pessoa. Existe essa relação próxima, tá? Existe isso é real. Você acaba ficando amigo da pessoa, você acaba ficando próximo, a pessoa acaba sendo ali seu conselheiro, digamos assim, né? Sendo a sua amizade e em contrapartida você acaba sendo amigo da pessoa também, porque é uma vida, né? É uma pessoa, um ser humano, e ele também está construindo o espaço dele, a carreira dele, gerindo a empresa dele. Então, você tem que estar sempre buscando esse conhecimento para que você chegue num nível que quando o empresário te abordar ou quando você tiver esse encontro com o empresário, com o gestor, com uma agência, você consiga ter um diálogo, e esse diálogo cria uma empatia, uma confiabilidade, mas você também tem que ter o conhecimento de que nada é absoluto. Então, o que você conhece hoje, por certo, dentro do mercado, ele está mudando de uma forma muito rápida, né, devido às ações de tecnologia. Então, toda essa dinâmica, ela muda de forma muito constante. Então você tem que aprender e falar, olha, hoje, qual que é a perspectiva que está agora? Como que está o Brasil hoje? Como que está o mercado hoje? Como que estão as pessoas hoje? Qual a necessidade que eu tenho? Qual as limitações que eu tenho? Qual a energia que eu tenho para dispor em relação a toda essa carreira hoje? Fazer essa análise, fazer um planejamento. Eu vou fazer um vídeo a respeito de planejamento de carreira para que vocês entendam como é a dinâmica, né, a carreira médio, longo, curto, médio e longo prazo, como vocês fazem essa perspectiva de dinâmica. Mas vocês precisam entender que a vida de vocês muda. Hoje vocês moram aqui, amanhã a gente não sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pode ser que mude. Isso interfere totalmente na carreira do artista, muda toda a parte operacional do artista. Então vocês têm que estar com a cabeça aberta sempre para o novo e para o conhecimento, para se comunicar com pessoas que de fato tenham cases reais nessa área de eventos, de show, e aqui eu não falo só para o artista que é cantor, músico, né? Eu falo pro instrumentista, eu falo pro ator, né? Pessoa que está no cinema, pro pintor. Você precisa estar aberto para novos conhecimentos, para atualizações e sempre fazendo essa análise de como está hoje, qual a realidade de hoje.